Satsang 2. 1º de julho de 2018. Eu tinha uma questão de detalhes, mas você não precisa. Vá em frente, vá em frente, vá em frente. Antigamente, Oma falou conosco sobre o sangue da terra e não sobre o tipo de óleo que você vê quando houve a falha, e então há um sangue na lava. É muito simples, nós passamos de sangue negro para sangue vermelho, isto é, do Adão não é real, Adão Cadmo, o que é chamado de homem vermelho. Então o sangue, bem obviamente, neste momento a terra estava poluída, por isso era sangue negro, mas agora fomos para o sangue vermelho. Mas não foi para o sangue branco novamente. Não foi para o sangue branco. Alvoroço. É branco e verde, é verde para as períodos, ocorrências minerais incluindo diamante, industrial e pedra preciosa, esmeralda, rubi, safira, corindo, pedra preciosa, berilos, quartzo, turmalina, granadas, topázio, peridoto, zircão, etc. Pedras preciosas, e agora é o basalto que se derreteu, na verdade quando é frio é branco. Sim, estamos em sangue branco. Lembro-lhe o que é chamado, foi explicado por Jopiel em 2008, isso foi chamado a obra do negro, a obra do vermelho, a obra de branco. São os alquimistas que... Sim. Então, uma observação tão importante, entre todos aqueles que em maio e junho trabalharam para quebrar todos os arquétipos da Terra, houve por 2, 3 dias os que se encontram para viver os cenários do mundo futuro, novos cenários de dimensões, então eles foram varridos pelo sonho. Aqueles irmãos e irmãs que vivem isto foram enganados pelo sonho que nós quebramos aqui, e aqui eles veem extraterrestres surgindo com outros sonhos. Pai! Com as coisas que realmente não se prendem porque, por exemplo, na educação que conhecíamos na época, quando não sabíamos que havia finalização nesta terra, estávamos falando de uma nova raça de raiz, a raça azul, o que é chamado a sexta raça, e esses alienígenas que misturam escovas falam de sétima raça de raiz, então eles estão também completamente em um momento ilusório. Lembre-se de que a consciência é uma armadilha, e enquanto você não a tiver visto, mesmo se você tiver participado de tudo o que fizemos em maio e junho, e bem, você continuará a sonhar, você não estará desperto, né? Eu estou perfeitamente consciente? Sim? Não, eles cortaram o net. Sim, mas tem alguns que não estão cortados desde a última vez que boca fechada, não vejo nada, não ouço nada mais. Exatamente, é importante porque as pessoas boas que tiveram essa capacidade, todos os irmãos e irmãs que tiveram essa capacidade de acompanhar tudo o que fizemos na Terra, agora alguns são prisioneiros de si mesmos, suas próprias visões e, infelizmente, é embaraçoso, porque nós jogamos o jogo da consciência, eu joguei perfeitamente com toda a música e tudo, mas eu não estava enganado que era apenas um sonho no sonho que permitiu quebrar o sonho, mas é claro, aparentemente eles não entenderam, então eles são conduzidos pela consciência em sonhos imprudentes que são apenas caminhos sem saída. Então o sonhador deve parar de sonhar por todos os meios. Lembre-se, eu disse que o sonho se torna real, mas eu nunca disse que o sonho era o objetivo. Então devemos parar de sonhar, especialmente desde agora os sonhos, até mesmo aqueles que você vive, os sonhos que todos experimentam durante a noite. Você pode ver o impacto que eles têm em seu corpo, sua saúde e sua vida, desde que os sonhos se tornaram realidade. Mas o sonho real é também uma ilusão como qualquer sonho. Enquanto vocês são prisioneiros da consciência, agora vocês não são livres. Algumas visões, mesmo que tenham sido abundantes em maio e junho, se vocês não são capazes de ver que isso é uma ilusão, vocês são presos por seu próprio sonho. E há muitos que são levados para lá.
Eu nunca fui enganado. Tudo que eu fiz em maio e junho foi neste plano real como em outras dimensões. Claro que permitiu quebrar o sonho até que nos deparamos com os arquétipos. Mas se os sonhadores, que ajudaram a romper esse sonho, começarem a sonhar com outras coisas, ele volta, ele se faz redirecionar em todas as direções. E você se encontrará diante de grandes problemas, não ao nível do sonho, uma vez que é real, mas ao nível deste veículo. Então você vai acabar sonhando, por exemplo, que à noite você faz esforços físicos e no dia seguinte você tem dor nas costas. Bem, é normal se você não for capaz de parar o sonho, todos os sonhos. O sonhador, se ele não sabe que está sonhando, se o absoluto eu não identifiquei a consciência como um peso, você está totalmente preso. O que significa? O que isso significa? Porque quando falamos sobre de criação, dissemos que foi a finalidade nesta dimensão mais densa que tocou todas as outras dimensões, uma vez que somos os únicos a ter todos os universos em nós nesta dimensão mais densa. É claro, então como você quer resolver a equação da consciência? Se você está sujeito a qualquer consciência, mesmo a supraconsciência, você não pode estar no amor nu. Você está na consciência e você continua a viajar, para criar quimeras, criar símbolos, arquétipos, viver experiências permanentes, mas você nunca encontrará a paz, nem o que você é na verdade. Não confunda os sonhadores que concordaram em sonhar para quebrar os sonhos daqueles que sonharam aqui, neste chamado mundo real. Mas o sonhador não é a verdade, a consciência não é a verdade. Amor vivo na nudez, ou seja, neste estado de paz total e profunda, onde não há nenhum questionamento, não pode ser feito através da consciência. A consciência foi útil durante um período que durou um pouco mais de 2 meses, os que quebraram os arquétipos e todos os sonhos ilusórios deste mundo, mas não substituem os sonhos ilusórios deste mundo com um sonho dimensional. Devemos ser capazes de ver quem sonha, o que você vive. Então, se você não identifica o sonhador em você, você tem o direito de sonhar o tempo todo, mas você tem que estar ciente de que isso é apenas um sonho, sem que isso aconteça. Bem, no momento do evento, seja o que for, um evento que já começou para muitas pessoas, porque, bem, as perguntas que vocês fizeram ontem, quando você falou sobre essa noção de linha do tempo, o tempo zero, é claro que há muitos que atravessaram, e se você atravessar o tempo zero e se virar depois, até mesmo os sonhos mais intensos têm uma ação sobre o real. Quando, por exemplo, continuamos os vulcões para quebrá-los, como para muitos eu disse a eles: tenha cuidado, não seja o traje que você empresta, senão você vai acabar sendo Krishna, para ser a baleia, para ser uma águia, e você vai para ficar preso nela. Eu nunca fui enganado, isto é, quaisquer fantasias que eu tenha tomado emprestada, mesmo as mais efetivas no nível de cuidado, é claro que eu sabia que era um sonho. Eu nunca dei importância a isso, e agora nos encontramos com inúmeros irmãos e irmãs que amavam sonhar, que continuam o sonho e que estão sujeitos a esse sonho onde são oferecidos uma nova terra, novas dimensões, mas isso é uma parte integral. Não permita, não se deixe enganar pelo jogo que você joga, caso contrário, você está preso pelo jogo. Então lembre-se, quando você fez esta questão de linhas do tempo, o tempo zero é as linhas que o separam, não é porque que há total de criação, isto é, que chegamos ao fim dos grandes ciclos. Inaudível, o telefone toca. Há um modo de avião lá que não foi acionado. Você tem que colocar no modo avião, sim. Desculpe, pensei que havia feito. Além disso, ele sabe que estamos no satsang, é o Jacques. Então, se você quiser, seja muito lúcido, ou seja, quando você sonha ou quando você vive até mesmo os mais fabulosos arquétipos com experiências extraordinárias, seja muito lúcido de que é apenas um sonho, não leve que para o real,
sem que você seja arrastado para um sonho, mesmo multidimensional. E você não pode se estabelecer na morada da suprema paz e permanecer no absoluto, isto é, você não viu eu que nunca mudei, você continua a se mover com os sonhos que surgem. Agora, mesmo no absoluto, lembre-se do que eu disse há alguns anos atrás, que sempre permanecerá assim, isto é, que há um ponto de consciência que sai, que veja todas as possibilidades em uma esfera que está ao seu redor e todas as dimensões, mas se você andar nas dimensões, mesmo as mais etéreas, até as mais tangíveis para você em termos de experiência, você estará bem preso, de um momento zero a um looping no sonho. O amor não é encontrado em qualquer sonho, mesmo em multidimensionalidade, mesmo que seja realmente em êxtase para andar em Elohim, uma águia, uma baleia no que você quiser, ou em Krishna, ou qualquer Deus, qualquer arquétipo, tenha cuidado, isso não é verdade, então não fique preso em nenhuma visão, ou qualquer experiência, sem isso você vai ver. É o lembrete do real. O real, além das dimensões, vai atacá-lo no corpo. Não há punição, nem má localização. É simplesmente o que você não parou de sonhar. Sim? Apenas se você não sonha, você desconecta tudo, você não sabe o significado de nada, você está no ponto zero. Qual o sentido de ficar nessa bolsa de carne? E de esperar pelos outros que ainda estão sonhando, e isto sempre foi dito. Oh! Sim. Bem, vou esperar por um momento. Mas não, você não vai esperar por um momento. Mas na verdade, se houver pessoas, lembre-se que o peso no momento não é mais o que é chamado os fantoches, os Illuminati, os arcontes e tudo isso. A armadilha mais completa são os próprios sonhadores. Não são nem mesmo aqueles que projetam a nova era, uma nova terra e tudo mais. São aqueles que abriram as coroas, que viveram as jornadas multidimensionalidade, que são aprisionados por esse sonho que elas mesmas contribuíram para quebrar neste mundo. E há um enxame disso agora. Então, estar no amor nu não tem nada a ver com qualquer consciência, já foi dito no mês passado. E no mês anterior, a consciência nua foi um passo, foi a superposição de um conjunto de possíveis consciências. Mas por detrás da consciência existe o amor. O amor não precisa de consciência, não precisa de forma, não precisa de dimensão, não precisa de nada. Todos os seres, seja Bidi, seja Christiane Singer hoje, seja Eric Barrett que morreu, seja Jeff Foster e tudo o mais. Sem isso significa que todos simulam a essas pessoas. Faça uma conta. Sonhe, sim, para romper o sonho, mas sonhar em se encaixar em um novo sonho mostra que a consciência não foi vista como consciência, isto é, que o absoluto que nunca se moveu, não foi vivido, e neste momento, até que você tenha experimentado este tipo de silêncio total, até mesmo da consciência, você será daqui em diante conduzido por seus devaneios. Mas o problema é que esses sonhos que se tornaram real para nós aqui, bem, se você vai sonhar em ter uma dor nas costas, por exemplo, você vai se levantar com uma dor nas costas. Se você lutar à noite contra si mesmo, ou se você tiver sonhos sonhadores, você vai pagar por isso no dia seguinte. Os sonhos serviram em um determinado momento, durante a anomalia primária, para romper todos os sonhos deste mundo, os arquétipos deste mundo, mas não estarão sujeitos a nenhum sonho. A paz não é não lá, você nunca a encontrará. A única paz definitiva e o único amor verdadeiro que não é acompanhado nem da forma nem da consciência, e a consciência, como Nisargadatta disse, é um peso terrível, porque a consciência precisa, para se autocriar e se manifestar permanentemente, independentemente das dimensões. Mas você não é a consciência,
O amor não tem nada a ver com a consciência. Agora, como o sonho termina, e quando eu falei da de criação e que tudo estava resolvido neste mundo, quer dizer que o ciclo está completo. Então, quando falamos em de criação, é que não há mais possibilidades para criar algo novo, mas todos os outros sonhos de todos os sonhadores de todos os tempos, desde todos os universos, de todo o multiverso, você pode tomá-los da mesma maneira, mas eles realidade do que a nossa, e a partir do momento que você vive. Eu já vivi isso antes, então talvez seja mais fácil, mas a partir do momento em que você vive esta felicidade absoluta, este êxtase que nunca ouviu, mesmo estando presente na consciência comum, os sonhos já não mais o incomodam. Sem isto, se você sonha naquele momento, lá, você está preso. Sim? Eu pensei ter visto uma mão se levantar. Podemos fechar a porta na parte de baixo. Eu estou contra a luz, nem vejo os rostos lá. Você diz que o amor não tem nada a ver com a consciência. Não existe uma consciência do amor. Não, impossível. Logo que haja consciência, há a forma e a manifestação. Elisa também no testemunho que ainda não passou, ela descreve perfeitamente. Qualquer forma, não apenas humana, um objeto que é dotado de consciência, deve ser visto. Até mesmo um objeto inanimado tem uma consciência, o simples fato de olhar para ele torna-se real, que na física quântica é perfeitamente conhecida. Então o observador não é o real, seja qual for a intensidade do que é observado, quem observa. Então nós sempre nos voltamos em um loop e sempre temos as mesmas coisas. Nós rompemos todos os sonhos deste mundo. Nós ainda estamos lá. E enquanto nós ainda estamos lá, bem, há alguns que continuam a ser levados por esses sonhos, sem quebrar nada desta vez, porque a eles são oferecidos novos mundos, uma nova raça raiz, novos universos. E é isso, você está preso, você está a bordo, você não foi capaz de ver o que é anterior ao sonho e, neste momento, como você quer viver a paz, viver o amor e viver a verdade que está além de todos os sonhos, todas as formas, todas as consciências, é impossível. Então o sonho tem sido necessário e estamos muito de acordo em tê-lo acompanhado para precisamente romper no mundo todos os espelhos que foram feitos. Mas se você colocar espelhos e emprestar fantasias e mundos, e você vai ter problemas no momento do seu tempo zero, sabendo que de qualquer maneira o juramento e a promessa, para muitos é vivido, mas aparentemente não foi suficiente porque mesmo que essas visões ou sonhos, você os recuse, assim que você os vê, significa que você está lá, sim. Bem, você disse que iria fechar o livro e dissolver toda a história. Sim. Bem, o que você está esperando? Riso coletivo. O que eu estou esperando? Bem, para dissolver tudo isso. Mas a espera, mas não tenho o poder de dissolver o sonho de ninguém. Eu só posso sugerir, quer pelo relâmpago, a rosa, todas as coisas que eu usei, a nudez, ou o amor nu ou a consciência nua. Só posso propor a ausência de um espelho, isto é, reconhecer o outro além da forma e além da consciência, mas se a consciência tiver o menor indício, e em outros lugares é o resultado que observamos, se a consciência não foi vista como um objeto ou elemento que passa, bem, você está preso a todas as imagens que surgem, é tão simples quanto isso, o que não vai privá-lo de ir ao sonho, ou de não privá-lo de se comunicar com um dragão, com uma águia, ou tomar um corpo de uma águia, física ou Elohim, como se fosse você realmente, mas tudo isso é um cachimbo. Lembre-se de que a consciência está lá apenas para arrastá-lo para a imagem e para o sonho. O amor não está em nada conhecido, nem em qualquer imagem, mesmo a mais estimulante. Sim? Risos. Enroice. Enroice, desta vez tive os lírias.
Eu não os vi, mas eles eram muito fortes porque me disseram que havia armação de medo neste aeroporto que era muito importante, e eles me disseram que você deveria liberar o amor, então eu me tornei realmente o fogo. É bom, mas no próximo eu direi a eles: vá ver vocês em outro lugar, você está no sonho. O não. Oh! A chama do amor é bastante real. É diferente de entrar em contato com um povo alienígena de onde quer que ele venha. Por exemplo, em 2013, houve os arcturianos. Foi bom, eles me mostraram. E depois que eu me encontrei todas as noites dirigindo seu navio, então depois de 2, 3 dias eu disse a eles: mas o que é esse delírio? Eu não tenho que aprender a dirigir qualquer coisa. Eu não preciso de um navio, eu não preciso participar de outro sonho. E além disso, assim que você entra em um sonho, o que acontece é que você perde o fio do que você é, isto é dizer que você não é mais capaz de ver que você sonha. Mas se há um sonhador e você está no sonho, quem sonha? É o mesmo, quem está falando. Mas espere, eu era um braseiro de amor. As consequências é que eu estava zoando, porque eu estava quente e os Lyrians eles não existem, é um sonho. Mas eles existem em seu próprio sonho. Mas todos esses sonhos estão em você. Sim, mas então, eles não estão em outro lugar. Eu continuarei a sua. E Aldebaoth está em você assim como toda a Confederação Intergaláctica está em você, e desde que não tenha sido vista, você faz uma projeção externa e um objeto externo. Então sou eu quem projeta. Completamente. Então sou eu quem sonha. Exatamente. E quem soa? Certo. Riso coletivo. Há Jean-Claude que quer falar com você por um tempo. Ah, bem, eu não sei se é uma pergunta válida. Podemos dizer que existem 3 estados de luz. Luz densa concentrada, luz agitada, usamos a luz agitada e a luz negra. Os cientistas dizem que há mais de 90% da luz negra no universo. Sim, a luz negra é o absoluto, não é o vazio. E enquanto você não só viu a tela preta como foi dito, mas enquanto sua consciência não tiver sido imersa no coração desta luz negra, onde não há marco, não há mais forma, não há mais consciência, mas como você quer viver o amor. Podemos brincar, ainda posso brincar com a luz pela satisfação. Mas você pode jogar, mas não se deixe enganar. Ah, sim. Ok, sim. Você pode jogar com o que quiser, eu posso canalizar os elfos da Córcega, quem você quiser, os dragões, qualquer pessoa de qualquer lugar, mas eu sei que é um sonho, é real em nós, é parte do nosso sonho. Nós somos não o lixo, mas nós somos o receptáculo nesta terra de todos os universos e multiversos. Foi explicado no mês passado, eu acredito, e vivi. Então, nós somos aqueles que estão terminando o sonho. Os outros podem dizer o que eles querem, os arcanjos que virão te ver, dirão para você: vá, você tem que ir para a sua origem estelar. Ó bem, venha e faça uma cavalgar conosco em um navio, mas espere, essa é a consciência, mas enquanto você não se identificou à consciência, você ainda está na consciência, é tão simples como isso. Seja no pesadelo deste mundo, na ilusão deste corpo ou na ilusão de qualquer dimensão que esteja em você. Se você está apenas experimentando com a consciência, qual é o interesse que ainda te trava deste saco de carne? Você não quer voltar nessa bolsa de carne. Sim, quando você volta, agora e realmente toca o absoluto e não os planos intermediários. Quando você volta, entra em um cadáver, é claro e preciso. Mas o que te faz voltar a esse cadáver? Mas todos os outros sonhadores, já que estamos um no outro, o sonho da individualidade não existe, desde o momento em que, mesmo no ato de comer, dizer eu vejo você,
Você me vê, eu sou você, você sou eu, e, Asher, er, significa o quê? Significa que a fragmentação da consciência una, porque há apenas uma consciência que foi fragmentada para o infinito nas dimensões, nos mundos, no pesadelo. A má viagem disso, mas aguarde todos os ensinamentos de Bidi, durante sua vida. Em 2012 todos esses anos, foram para trazer o sonho coletivo da Terra, através dos arcanjos, através da confederação intergaláctica que estão em nós. É o que precisa ser, não apagado, porque vai ficar como está. Risos e agitação coletiva. Uma coisa que me incomoda algumas vezes, uma vez que tudo se contraía para 1.0, é que não há risco de que haja um novo outra vez. Sem isso é impossível. Tem certeza? Riso coletivo. Isso é impossível, já que todos os sonhos possíveis foram sonhados, com um ponto dimensional. O mais denso foi o chamado 3D, que estava aprisionado, etc. Mas que a Terra. Todos os sonhadores estão aí em nós. Portanto, não vamos ver isso. Não, isso é o que Rumi disse, isso é o que todo grande místico que experimentaram este estado, eles não podem dizer qualquer outra coisa, mas o problema é que, mesmo estando ciente, como vocês dizem, que isso é tudo um sonho, uma brincadeira, algo que acontece, de modo que não é eterno, o que vai acontecer se você não reabsorver todo o universo, ou seja, quer dizer, todos os outros que você eles ainda podem sonhar. Bem, eles vão continuar sonhando, mas o ponto de inflexão, se quiser, isso não é para lidar agora, só a partir de outro ser humano, mesmo se você continuar a comer, para absorver, para queimar, então você pode dizer o que quiser, desde que isto tenha um efeito resolutivo deste sonho. E como é o ponto de conclusão desta dimensão, se o sonho aqui é resolvido, todos os outros sonhos são. Todos os outros desaparecem. Sim, e o sonho é um laço, isto é, quando você se torna aquele absoluto que você sempre foi, que nunca se moveu, que nunca participou de nenhum mundo, isto é, Abba, como dissemos, bem o sonho, você pode tomar emprestado, lembrar que o tempo e o espaço não existem, então o seu tempo e o espaço não existem para aquele que está realmente neste amor sem forma, sem objeto, sem condição e sem consciência, que é o único amor possível. Bem, não há mais desejo de sonhar. Sincronicidade. Se você quer parar o sonho é fundamental, não impedir as pessoas de sonharem, mas entender, que seja qual for o sonho, é apenas um sonho. Como uma criança que brinca, ele sabe que é uma brincadeira, é exatamente a mesma coisa. Mas se você não viu quando você diz eu vejo você, é quando você diz eu vejo você significa que ou você veio do outro, ou ele veio a você, então você sabe que não o sonho da individualidade já é uma quimera, mas o sonho dimensional ou a evolução ou experiência não existe mais. O problema é que na época, como Nisargadatta, bem, havia tudo ou nada, mas não havia nenhuma camada intermediária, além de que, quando alguém vinha vê-lo, perguntava: estou em contato com a arte, ele disse a ele, mas deixe tudo isso ir, vá além. Nós precisamos, nós dois, quando digo que me incluo nele, para fazer um sonho comum que nos permitiu sair de todas as condições, sejam elas religiões e crenças em um sentido amplo, não é para substituí-lo em uma crença nas outras dimensões. Depois, uma vez, devemos primeiro ver que não há nada para ver, isto é, viver aquele que nunca se moveu, que é anterior à criação, que permanece mesmo quando os universos são destruídos. Uma vez que o universo é um sonho e o multiverso a mesma coisa, o único contentamento é essa eternidade ali, mas mesmo assim quando você está nesse estado, uma vez que alguém está ainda mais preso nesse sonho, tudo isso acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço, é a consciência que faz você acreditar que há uma separação, quando a consciência,
Por exemplo, quando se viaja em dimensões, eu já tinha explicado isso em 2009, 2010, mesmo quando você viaja com um arcanjo você sente o salto dimensional entre cada dimensão e você implanta a cada vez um novo universo, mas tudo o que acontece em você, não existe em outro lugar, mas contanto que você não tenha identificado este jogo e você não tenha aceitado que todos os sonhadores e todas as dimensões, você aceita o que isso significa. Para ver isso não é uma decisão intelectual, nem um conceito, é a única realidade, e é o que está acontecendo, desde do dia 13 de junho, e ainda agora nessas 3 semanas, você tem pessoas que participaram da dissolução desses arquétipos, de formas diferentes, ainda eram muitas, mas novamente se deixaram seduzir pelo sonho da consciência, no sonho da consciência o amor, que é expresso e manifestado, não pode ser completo. No final você não decide nada, porque eu quero parar tudo, desligar tudo, ser o nada e estou sempre lá. Sim, mas você pode ser nada através deste corpo, não há outro jeito de escapar, não há outro lugar, o que você quer em outro lugar. Outra forma? Nada, eles dizem, amarre-se como Cristiane diz. Sim. Se molhar, coma. Eu me comi, eu comi eu mesmo. Ainda mais. Mas ela não era do seu agrado. Em qualquer caso, uma coisa é certa, neste plano ilusório, desde que o evento não seja visível no sentido sensato, que não tenha havido este famoso choque neste tempo coletivo e não mais individual, porque que há milhões deles que estão experimentando choques individuais no momento, mas é claro que não podemos fechar esse sonho, mas não substituímos esse sonho por outro sonho. O que não impede na fase de resolução final do sonho, isto é, que depois da 3D não há mais nada, não impede que você siga sua origem estelar, mas você nunca será enganado, toda a diferença está aí, mas como você sabe que está enganado ou não, é muito simples. Quando você está nesta eternidade você é imutável, isto é, até mesmo você pode ter um resfriado, raiva como qualquer humano, mas nunca, 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 você não pode ser levado por esses sonhos, quem quer que sejam. Isso não impede que você sonhe, mas você tem que ser lúcido sobre o sonho que se tornou real. Mas não há real, no absoluto não há real, há um núcleo e ainda assim existe, é um termo ruim, porque quando eu falo de núcleo, mesmo na imagem que eu te dei, você tem um ponto central que é a presença suprema, a presença infinita e todos os mundos ao redor, mas mesmo isso não existe. Olhe, leia novamente Ibn Alexander, que teve seu cérebro grelhado, seu neocórtex, o amor não precisa de formas, imagens, conceitos ou experiências. Sem isso todo o Advaita Vedanta não quer dizer mais nada, e todas as pessoas que viveram este absoluto com essa emanação total, então se plantaram a si mesmos. Não se pode plantar, o único lugar onde se tem certeza de não poder ser plantado, está aí, é quando não resta mais nada, nem mesmo nos sonhos das dimensões. 11ª, 21ª, 24ª, rompemos todos os arquétipos e o mais importante, claro, no Ocidente, pelo menos, foram Cristo e Maria, porque a imagem que temos de uma Maria com seu manto azul, é claro que o manto azul é real, mas assim que você personifica um papel ou uma função, você fica preso pelo papel e pela função que atribui ao que vê. Oh bem, eu sei. Sim, mas há alguns que não sabem disso. Sim? Sim, você disse que isso não impede que você siga sua origem estelar, se tudo estiver dissolvido. Se tudo está dissolvido, não podemos ir. Mas você não entende, quando digo que é dissolvido é que o sonho para, mas nada é perdido, nada é criado, o que foi sonhado é acessível a todas as consciências em todos os momentos. O que foi sonhado? Para a consciência? Mas deve desaparecer quando não mais sonharmos.
Mas como você quer fazer desaparecer, o que desaparece é o sonho, é o impulso para o sonho, ou impulso dimensional. Quando se diz que o sonho desaparece, é preciso ter a mente fechada para pensar que não há mais sonhos. Mesmo a de criação não é um fim, uma vez que nunca houve um começo. Como poderia haver um fim para algo que não existe? Nunca começou. Então, aí está você diante de uma enorme lacuna, isto é, ou um paradoxo. Não é nenhum paradoxo ou hiato, para dizer. Ser paradoxal sim. Não se pode quando alguém é absoluto, real e concretamente, que se viu antes da criação e mesmo depois da de criação, que você nunca se moveu. Se o sonho ou uma dimensão ou um arcanjo, ou um arquétipo nem mesmo deste mundo, mas além de seduzi-lo, significa que você não parou de sonhar, e neste famoso nada do ego ou desta luz negra, chame como quiser, novamente não nos conceitos, não impede que você continue a agir nesse sonho, mas você sabe que não é nem o sonho nem o sonhador. Mas se você não quiser mais agir, se você não quer mais fazer nada, o que você ainda está fazendo aqui? Mas você faz isso porque você faz, todos os outros sonham em você. E você não sonha. Acreditar que você vai parar de sonhar, desde que haja um sonhador, não é possível. Não há sonho da individualidade, já que tudo, absolutamente tudo, está em cada um de nós. Somos o brilho infinito ao mesmo tempo, a verdade infinita, e todo mundo acredita na verdade, mas na forma de tudo que existe não pode haver verdade, existem apenas coisas que passam, experiências que passam. Experiências de amor, experiências infelizes, experiências dimensionais que são certamente empolgantes e dar um passeio nas dimensões é ótimo, mas uma vez que você viveu a verdade, você não pode mais estar sujeito a isso. Então os sonhadores que continuam sonhando não viveram a verdade. Bom, mas é como dizer o que eu disse ontem, quer dizer, enquanto permanecer um sonhador, não acabou. Então significa que o momento coletivo é afinal as liberações individuais. Você não pode ter libertação individual nos 3,5 ou 4 bilhões de humanos na Terra. É impossível, você nunca internamente. Eu quero. Mesmo Abba, eu manejei o tempo de uma vez para romper o sonho através da música, músicas, filmes, tudo isso, mas foi para quebrar o sonho deste mundo, para acreditar neste mundo real com os seus arquétipos, com seus símbolos, que nada mais são do que diabólicos. Símbolo e diabo, é a mesma coisa, que o leva de volta a um vislumbre, o que leva de volta a uma imagem. Sim, mas existem pessoas, existem sonhadores, que vai acreditar que eles podem continuar a sonhar, mas que não sonharão mais. Não, a consciência tomará o que será visto, isto é, linhas do jogo. Aqui temos um tabuleiro de jogo. Se você estiver na roleta, há 36 números, não há número 37, e você joga o que você quer, mas você sabe que é um jogo, mas enquanto você não viu, você é um prisioneiro do número, seja qual for o tamanho. Não, mas se você tiver que esperar até que todos tenham visto, então é infinito. Não há necessidade de esperar por todos, porque o que decide de novo não é um indivíduo, nem mesmo o Abba, nem um eu ou outro Abba, nem um coletivo de indivíduos. O coletivo de indivíduos tem sido útil para romper o sonho deste mundo, mas nunca tocamos nos sonhos de outros mundos, visto que os outros mundos também estão encerrados em nós. É isto, não podemos imaginá-lo, só podemos vivê-lo, porque não há palavras para ficar com isso. Eu posso falar com você sobre o brilho, posso lhe dizer que alguns estão nos outros no total, mas não vamos tomar nosso tempo comendo o planeta inteiro e todos os sonhos. Há um dado momento em que, e lá não é uma função de um número, nem de uma quantidade ou uma qualidade, é baseado em um evento e todos nós sabemos, um evento X ou um evento Y.
chamar Maria, Nibiru com suas asas, qualquer que seja, ou de um inverno vulcânico, ou uma guerra, mas não importa, seja qual for o gatilho, em um dado momento, que é agora, isto é, deveria ter sido há um mês, pode ser amanhã, mas eu não vejo como este mundo, no plano puramente antropológico, isto é, a realidade física deste mundo, pode ir além do limite, e o limite é atravessado, é totalmente atravessado. Nós rompemos todos os espelhos, não há mais espelhos. Então, o que está acontecendo agora? Os outros, uma vez que não temos mais espelhos, há outras dimensões que vêm. Olá, nós somos. Bem, vamos criar outra corrida de raiz, mas isso é o que? Não significa nada, não existe, são quadros temporais, sem problemas. Poderíamos dizer, por exemplo, que isto é como o patamar da balança, quando os sonhadores não são numerosos, finalmente ou são mais numerosos e quando outros vão acordar, vai desencadear a incompreensível. Absolutamente, mas mesmo Bedin, por exemplo, mesmo as pessoas que testemunharam hoje sobre este absoluto, porque realmente o vivenciam. Além disso, ele é visto através das palavras. Quando você vê Christiane Singer, é óbvio no que ela escreveu, no que ela experimentou, que era verdade. E você tem muitas pessoas, que eu conheço muito bem desde muitas décadas, que contam mentiras mesmo sendo todo amor, porque elas ainda falam sobre imagens, outros mundos onde tudo é brilhante, mas tudo isso não existe, existe para a consciência, então significa que em algum lugar, o sonhador ainda é identificado com sua consciência. Agora, todos estarão livres para sonhar, mesmo após a retirada da criação, logo após o momento coletivo, ninguém pode ignorar que é um sonho. Isso é inevitável, não há como voltar atrás, porque não há mais arquétipos para se confiar, então não há comida neste mundo. Em outros lugares vemos isso, é o que acontece em todos os lugares na Terra, mas ainda há alimento nas outras dimensões, porque somos nós que devemos comê-los, estamos no final da cadeia alimentar. Então, por enquanto, nós comemos nossas lamblades, mas agora nós comemos as sirenes. Alvoroço. Aqui não é feito de acordo com um processo linear, não é feito de acordo com um processo espacial, não é feito de acordo com a dimensão, será feito neste famoso coletivo tempo zero, e felizmente não precisamos esperar que todos toquem seu momento individual. Caso contrário, é infinito. Alvoroço. E o que agora percebe? Não, agora o que provoca a dissolução do sonho não mais o individual, mas o coletivo, e aqui eu não falo deste mundo, mas de todos os mundos, é de sua capacidade simplesmente, como tem sido dito há anos, permanecer na quietude e silencioso, não dependente de forma, consciência ou visão. Contanto que você não vive, bem, você está incompleta, mesmo se você tiver estados de êxtase, mesmo se você estava se direcionar a isto ou aquilo, como você deseja estar nesta imutabilidade, neste estado de consciência, se você tem nutrido desde o que você não viu o sonho, e o mero fato de vê-lo nutre. A melhor localização hoje é na verdade, no testemunho magnificado, o último observador ou a última presença, não importa que palavras você use, é o lugar que não é um lugar, tempo que não é um tempo, isto é, um estado que também não é um estado, onde você está nesta imutabilidade e onde não pode haver incompletude, e você a vê muito bem, naquele momento não há mais necessidade de uma imagem, não há mais necessidade de um cenário, não há mais necessidade de um corpo, além desse corpo, você não sente mais assim que você se deita e começa a vibrar por toda parte, você não tem braceletes, mas leva partes que tomam todo o corpo, e é substituído pela respiração do coração.
Antes havia realmente todas essas franjas de interferência, tudo que foi quebrado no nível dos arquétipos e dimensões, mas não fica lá. Eu viajei mais lucidamente em todas essas dimensões, mas em nenhum momento eu não fui enganado por tudo isso. Apenas a coisa que surgiu na tela da consciência que você teve que jogar. Mas não exagere, especialmente aqueles que têm o poder de Abba que ter reconhecido em Abba. Se eles começarem a sonhar de novo, lá na verdade ele criará, não para mim, não para a Terra, mas para eles mesmos, um dano sagrado. Quando eu disser dano maldito, obviamente isto concerne a ilusão deste mundo, mas como você para de sonhar até ter visto, não o sonhador, todos nós vimos, mas quem sonha? Quem é o sonhador se não a consciência? Então enquanto você tiver 1 milímetro de consciência deixada em outro lugar, bem, é claro que você nunca estará certo, sempre haverá uma pergunta, sempre haverá oscilações, haverá sempre o sofrer, e sempre haverá o não vivido. O não vivido não é experiências vivas, é ter identificado a fonte da consciência. Bem, eu não sei, Bidi, Nisargadatta, eles repetiram e repetiram por anos, e você não tem outra saída. Agora, uma vez que você viu, vá em frente, sonhar e se divertir, mas você já viu, mas se você ainda não viu e viveu, corre o risco de ser levado em cenários improváveis, que não podem atrasar nada feliz. Por que você imagina que todos aqueles que se reconheceram no Abba estavam começando a sonhar com o que extraterrestres e outros estão propondo a eles? Felizmente, como eu disse no final de maio e eu acredito, não no fim de anomalia primária e, os 40 dias, pouco antes de eu dizer que eu coloquei o bastão do maestro, e cada um é seu maestro, eu não controlo nada, eu ajudo mesmo se eu agir ainda em algumas vezes diremos na Terra, eu sei de fato que é divertido. Nós não precisamos dar energia, informação ou consciência a tudo isso, sem que, como a consciência pare. Agora, o melhor lugar agora é viver a vida como ela é dada a você, permanecer simples e tranquila. Se você tem visões e se você tem algo a fazer através dessas visões, faça isso, mas não se deixe enganar. Você vê, isto é o que é fundamental, não é para ser levado, porque é realmente a palavra que corresponde, para não ser levada por qualquer imagem que seja. Finalmente, eu não me refiro a Sri Aurobindo em 2000, eu não sei o quanto sobre o conceito de imagem e visões, há apenas uma visão, não há nada para ver, tudo que são vistos como extratos intermediários, até mesmo as mais fabulosas experiências que foram experimentadas em maio ou junho, e Deus sabe que elas eram intensas, eram apenas um sonho. Sim? E como você faz para cuidar então? Mas por que eu ando onde quero e quando chego? Faz parte do sonho também. Claro, mas quando eu chego nessa consciência do absoluto que já foi criada, que nunca desapareceu, mas rompe as estruturas do outro, e é por isso que, além disso, Bidi me disse para não entrar em detalhes sobre a mesma análise do corpo de eternidade, ou história pessoal ou lenda pessoal, porque na verdade é um desperdício de tempo. Se estivéssemos em um enredo linear e que tivéssemos 20, 30 anos, eu teria continuado, porque é empolgante e é 100% efetivo, mas hoje eu não me importo com 100% de eficiência, o que é importante é o amor cura ou mata, não importa o quanto eu não me importo, o importante é que haja amor. Além disso, existem cada vez mais que emitem e, em acidentes, ele também foi dito, em acidente vascular cerebral, o nível do miocárdio, você verá mais e mais. Uau! Riso coletivo. E é isso que está acontecendo, olhe ao seu redor. É uma ideia fixa, você está no seu sonho. Ela está em seu sonho de querer sair. Você não pode pôr fim ao sonho, porque se você põe um fim ao sonho por um ato consciente dentro da pessoa, ou mesmo dentro do eu anterior a todas as consciências, você está em reação. Essa é a armadilha dos arcontes.
Assim que você age, você está em reação, mas fomos forçados a usar arquétipos para quebrar todos os arquétipos. Foi também uma reação, e foi isso que passei em maio, ou para dizer a todos aqueles irmãos que tiveram coisas incríveis para viver: tome cuidado para não ser enganado. Eles são apenas fantasias, roupas que você veste. O casaco de Thor, o casaco de Odin, o hábito de Michael, o vestido de Maria, são apenas roupas, não tem substância em relação ao amor. O amor não pode conhecer a forma, assim que há forma a externalização, projeção no sentido psicológico e real do termo, mesmo que essa projeção corresponda a mundos que são livres. No amor de lá não há necessidade de mundos, não há necessidade de céu, não há necessidade da terra, não há necessidade de orbes, não há necessidade de consciência, não há necessidade de não haver necessidade de provar isso a ninguém. Aqui sim, porque é assim que rompemos o sonho, mas não na verdade. Então essa lucidez do que é anterior à consciência deve ser realmente visto, vivido, integrado, a fim de ser ampliado, sem que o que vai acontecer, e bem, você vai agir mesmo no cuidado e absorção dos outros através do seu próprio sonho. E eu veja agora, eu te disse, eu posso mudar o DNA de qualquer pessoa, à vontade, mas eu não vou fazer isso. Eu faço quando realmente há algo que é importante para o amor, não para a pessoa. O que mais eu faço? Eu mantenho e nutro o sonho da pessoa, especialmente agindo nesses níveis que subatômico, isto é, em níveis onde já não existe qualquer dimensão, onde já não existe qualquer forma, onde já não existe qualquer desejo, onde já não existe não vontade. Eu simplesmente libero isto antes da criação, libero-a em mim, libero-a no outro, e há a explosão. Depois que seu corpo se torna isso ou aquilo, não tem importância. Porque não sou eu quem decide como consciência, é o amor, é a maneira que, e tem sido dito o tempo todo que o outro acolheu este amor, que é oferecido a ele, sem um espelho, diretamente, mas eu não sou responsável por como todos os acolhem ou entendem. E isso é o mais importante, não é ter 100% de sucesso ou curar todos. Eu não estou de todo nesta perspectiva, nesta dinâmica. E, a ótica, é como Bidi disse e nós gritamos o suficiente sobre isso em abril e início de maio. Era para entender que não havia necessidade de saber o sutil, a energia, a estrutura do corpo da eternidade para agir. Foi o suficiente para estar na consciência do amor no outro, que o outro entra em mim porque é realmente eu ou que eu ia para o outro. Na verdade não tem movimento. Eu expliquei para você, quando eu me importava eu podia me divertir imaginando que ia, além de descrever o ambiente para as pessoas, eu descrevia a eles tudo o que estava em casa, mesmo no meio da noite, de modo que isso prova que eu não estava em um corpo astral, mas eu estava em uma consciência nua. Então, às vezes eu me divertia em um corpo. Há alguns que me viram nesta forma, essa forma, mas isso é divertido, é a diversão da forma, mas para dominar a forma, e para aumentar a consciência, você realmente não é a consciência, quer dizer, deixe o sacrifício viver até o fim, contanto que você não tenha dado tudo, e eu não falo em dar a camisa, as roupas, seu dinheiro, é dar a si mesmo como alma. Você não pode ser livre, mesmo se houver menos sofrimento, há mais experiências e leveza. Liberdade total, mesmo que o juramento e a promessa se realizem em muitos, só será possível de forma eficaz, que durante um momento coletivo, mas esse momento coletivo não se inscreve em uma determinada data, resulta da sinfonia que é tocada por todos, mas não a sinfonia dos extraterrestres. Eles já estão por toda a Terra, é claro que eles aparecem mais e mais, mas para serem comidos no sonho. Então poderíamos ir muito mais longe. O nível cosmológico, poderíamos falar de Orion, poderia falar Betelgeuse, poderíamos falar sobre o Nepilim, mas não vamos voltar na história. Temos o suficiente para lidar neste mundo com este sonho que se tornou real.
com o nosso corpo quando coloca problemas, ou com a nossa vida cotidiana, ou tranquilidade, isto é, ser capaz de estar neste mesmo inferno de amor. Este mesmo estado de amor deve ser espontâneo, ele não deve tomar cuidado para fechar os olhos, para meditar, para sentir as vibrações. É um estado permanente, que não impede que você fique com raiva e, o que não impede que você pegue um resfriado ou tente bater em alguém. Acredite que há uma simultaneidade se você quiser, ou então você vai para o fundo, você usará um vestido laranja, você colocará guirlandas em volta do seu pescoço, você será adorado e você cairá na armadilha, e além disso não há muitos. Eu te disse entre todas as pessoas que eu não conheço que gostariam de ter uma devoção ao Abba, mas eu mandei a merda. Agora, não há ninguém para adorar, em nome de Deus não há ninguém para amar além de ser aquela verdade que é anterior a qualquer criação. Depois de sua vida, bem, ela se desdobrará. Você não pode pôr um fim à sua vida por si mesmo. Do contrário, isso é chamado de reação. Então você se registra na dualidade, você tem que absorver o mundo, absorver toda a sua dor. E eu já expliquei muitas vezes, foi vivido por muitos irmãos que haviam sido libertados da pessoa. Quando você tem um sofrimento não faz mais sofrer, é além do perigo que eu expliquei em relação a certas anomalias até você não tem dor, como o Bidi quando ele teve seu câncer de garganta, até os últimos momentos que falou, porque ele não estava sujeito a este corpo, nem a qualquer consciência, mas enquanto você estiver sujeito ou identificado com qualquer consciência, você não é totalmente livre. Não é possível, no entanto, assim que você tiver visto, você tem toda a liberdade para tomar todas as roupagens que quiser, mas não ajuda como você diz, não mais agora, porque todo o trabalho que tinha que ser feito na Terra ao nível da resolução arquetípica foi feito. Mas é claro que existem remanescentes, e você ainda tem pessoas que estão nas religiões, estão ainda esperando pelo Salvador, pessoas ainda esperando por Maria para salvá-las. Maria, ela chama, ela não vem para salvá-lo. Você é salvo assim que você tem o manto azul de Maria em você. Você não precisa de mais nada, eles são muletas. O problema é que hoje essas muletas não vão trazer nada, nada mesmo. Trouxe muito no período dos sonhos de 40 dias, porque eu não poderia fazer o trabalho sozinho. Claro, mesmo com o melhor, o maior poder era impossível, mas ainda assim, uma vez. No entanto, todos os sonhadores devem aceitar que tudo isso é apenas algo que passa. Quando eu digo todos os sonhadores, eu estou falando principalmente sobre os sonhadores que tiveram acesso aos arquétipos. Mas no entanto, novamente, é neste plano da Terra, eu nem estou falando sobre sua consciência individual. Mas a consciência de Gaia é o mesmo, isto é, a resultante da chamada noosfera que cria este banho. Além disso, tem sido demonstrado, a cada 3 semanas, desde que houve um encontro de braseiro, qualquer que seja o tempo, a ressonância de Schumann, nós explodimos. Agora acabou. Nós paramos de tocar na ressonância de Schumann. Além disso, ontem à noite durante o braseiro, a ressonância Schumann, ela não se moveu e ela não vai se mover, é inútil. O único lugar que agora é eficaz é o que é anterior a qualquer forma, isto é, ficar o mais frequentemente possível, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o que a vida lhe permite, neste estado de acolhida como este, foi repetido ontem pelo Abba, neste bem-vindo total de tudo, mas acolher não significa participar, o que é visto deve ser comido da mesma maneira, absolutamente tudo, então a melhor maneira de comer hoje é especialmente não projetar no outro, mas é realmente este movimento de recepção do outro, incondicional, mas que não precisa estar em estado de consciência, ao contrário, é uma contração, é a respiração do coração, mas a respiração deste coração, se você for realmente honesto consigo mesmo, tem que estar lá 24 horas por dia, você não tem que fechar os olhos, deitar para viver, sem isto ainda há uma separação
separação, sem que ainda haja nenhuma barreira, uma distância, é extremamente fácil, pois isto não alimenta nenhuma consciência, não significa se trancar em um canto e esperar o fim dos tempos ou querer colocar uma bala na cabeça. Isto significa estar totalmente vivo, aconteça o que acontecer, porque você não é o que é vivido, tanto neste mundo quanto em qualquer tela, mas tudo isso foi explicado por isto tem sido explicado por tantas entidades, não se deixar levar por algumas visões que mesmo que seja magnífico, e além disso quando as visões desaparecem ou você fica triste é porque não há mais nada para comer, ou você está na plenitude, porque você já comeu tudo e se você comeu bem tudo, você vive a vida, mas em você em sua vida, não há dúvida do que aconteceu e naquela época com mais razão, e mesmo eu diria com raiva com mais frequência, como Cristo quando ele estava expulsando os comerciantes do templo, porque você vive o que está além da consciência e quando você vê alguém, um irmão ou irmã, que ainda interpreta os arquétipos sem ter visto que ele não era esse arquétipo, na verdade o deixa irritado, isso realmente o deixa irritado. Então, isso é uma realidade, há apenas uma, todo o resto está apenas passando, veja, além disso, até mesmo as experiências do braseiro do amor em certas reuniões, são momentos, mas na sua vida diária todos os dias, a cada minuto você está no mesmo estado. Este é o objetivo. Então, enquanto não houver pelo menos um, quando eu disser um, eu nem sei quantos, mas enquanto não houver alguns ou alguns milhares que serão estabilizados nesta presença infinita, nesta felicidade permanente, um pouco como Mananda Moe, isto é, para estar completamente imerso neste vazio, como quer que o sonho pare. Então, é um incentivo para todos que têm a oportunidade. Não há nenhuma questão de deixar esposa, filhos, profissão e outros, mas de acordo com, desde que estamos todos nas melhores circunstâncias, ou lhe dar tempo para ficar neste vazio. Doravante, também, recusar todos os cenários que estão disponíveis. Você apenas tem que digeri-los, não para ajudá-los em delírio, e você vai comer todas essas imagens, essas experiências, todos esses estados intermediários. Bom, no início, pode ser um pouco de indigesto no plexo e na porta Ot. Depois você vai ver que tudo é de graça no coração, mas contanto que você acredita ser uma pessoa, desde que você acredita ser um personagem, contanto que você acredite em dimensões, contanto que você acredite em qualquer coisa, você não pode ser livre, não totalmente, não há outra alternativa, e você vê mesmo através de alguns que dizem os professores da Advaita Vedanta, há desvios cada vez mais consistentes em, quando ouço por exemplo que alguns vendem suas fotos de pés, está gritando de tanto rir. Vender o quê? Vender o quê? As fotos do pé deles. Tem pessoas que vendem fotos de pés, tiram fotos dos pés e vendem as fotos dos pés. Quem quer comprar foto dos meus pés? Risos. Não, mas se eu fizer isso, você está fugindo, espero. O que é isso? Bem, pergunta a quem foi lá. O que é isso? Para que é isso? Mas é um tubo integral. Mas para eles, qual é o objetivo deles? Oh, você tem que adorar o pé. Riso coletivo e burburinho. Mas eu não estou brincando. A armadilha do orgulho espiritual. Ele estará presente até o fim do sonho, e qualquer um provavelmente cairá. Há até mesmo quem acreditou que eu tinha caído quando comecei a acompanhar os sonhos. Nunca caí nas armadilhas, toda a minha vida foi assim. Posso brincar com qualquer coisa, posso até estar errado, mas não sou nunca tomado, nunca me aprisionaram, e eu não posso desviar uma polegada sequer nos sonhos que eu vivo e eu acompanhei, não posso ser tirado fora, mas sim há que vender seus pés. Eu não sei, você quer, eu posso te vender minhas nádegas. Riso coletivo.
É como quando eu estava cuidando, o olhar como médico. Eu pensei, é isso, vou criar uma agenda, vou recriar uma coisa, eu me importo, eu vou fazer. Eu comecei a fazer planejamento e vi que passei todos os meus dias na cama, e depois entendi que mesmo que não pudesse ser uma troca, só poderia ser um presente, porque assim que houver uma transação por trás, mesmo modesta, até mesmo algo simbólico, não pode ser um presente. É tão simples assim, e durante este tempo há alguns que vendem seus pés. Riso coletivo. Oh, eles não me incomodam. Eles podem fazer o que quiserem, se encontrarem compradores. Assim, com certeza. Há sempre gogos para. Sim, eles têm o sonho. Bem, aqui está. Eles mantêm o sonho, eles mantêm o que é chamado de comércio. É tão grande que podemos ver que é um sonho. Não necessariamente. Bem, para quem vive não tenho certeza em. Existem clientes? Bem, todos nós fomos ou fizemos. Eu 30 anos atrás comprei os saris de ama, uma fortuna. Eles eram mais caros que uma foto em outro lugar. Mas tudo o que nós realmente não devemos ver a verdade, não viver a verdade para cair lá. E para quem quer que proponha isso, eu deixo você imaginar o que significa, qualquer que seja a energia que está presente em torno deste personagem, é simplesmente alguém que entendeu uma lei essencial neste mundo. Eu tive a chance de entendê-lo muito cedo, quando eu fui em um programa de TV chamado Mistérios na época. Estava offline, onde eu olhei para o tempo que as pessoas estavam assistindo. Você teria 14 milhões de pessoas assistindo hoje, e lá você tem todos os olhos das pessoas que te alimentam. É o princípio das estrelas, que funciona no nível deste mundo bem como no nível espiritual. E quem quer que entenda isso, bem ele o usa ou rejeita. Eu sempre o rejeitei, sempre, 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 e não pode ser de outra forma. Sem ele você cai no que, mesmo que seja um cantor, você cria uma egrégora de pessoas que olham para você e o alimentam. É o que o Muji faz, é o que todas essas pessoas fazem. É decoração, mesmo que eles tivessem vivido estados, mesmo que eles tivessem acessado, mesmo se eles tivessem lidado com energias colossais, e Deus sabe que ama em 90, quando eu a conheci, senti chegar a 3 km. Então não foram os tubos mesmo, esse é o tubo. É vento, é algo que o afasta da verdade, longe do que você é, e isso leva você a um sonho, certamente mais agradável do que o pesadelo deste mundo, mas é apenas um sonho. Então eu tive a sorte de nunca ser enganado por esse jogo. É como, mesmo quando fui enganado no começo, às vezes eu brinco com coisas que podem ser perigosas, mas eu nunca fui levado por esse tipo de coisa. Sim? Mas quando você fez o satsang ao vivo, houve o mesmo efeito. Eu não te ouvi aí. Quando você fez o satsang ao vivo, você teve o mesmo efeito. Isso quer dizer, bem, para sentir as energias das pessoas. Para se sentir nutrido por aqueles que. De jeito nenhum, já que sou eu quem alimenta os outros. Espere, eu inverti o movimento. Não, mas é uma pergunta. Riso coletivo. Eu não preciso. Espera, eu não preciso ser nutrido por ninguém. As coisas são claras. Faço tudo com prazer e porque gosto, mas não me deixo enganar. Além do que de onde você viu uma egrégora ao meu redor, vi o meu retrato em toda parte exibido com guirlandas. Espere, pare o que? Riso coletivo. E, além disso, é bom para isso, além do osteovibrador,
Porque eu precisava mostrar. Aí ele se referia à pessoa. Mas eu não preciso ver meu rosto. Que é o mais importante é a palavra, é o que emana além da forma e, portanto, se você der uma imagem para ver, adorar, usar uma roupa laranja ou um chapéu na cabeça, ou um conjunto de fotos em todos os lugares, ou você se coloca em um pedestal para receber pessoas, você está errado. Você está na armadilha. Tem havido tantas coisas que foram feitas, mesmo com adorações de mães divinas, mesmo na França e há alguns que foram por um tempo. Bem, não perdoe, ele rapidamente deixou este senhor. Você não pode enganar com isso ou aquilo que você faz lucidamente, mas acredite em mim e acredite na minha experiência. Todas essas pessoas que se apresentam, não como gurus, mas como mestres, são muito bem o que eles fazem, o que eles dizem. É verdade. Eles o conhecem bem, isto é, desviam a energia, brincam com as energias luciferianas, brincam com a predação, porque sabem que, quando são olhadas e amadas, elas se inflamam. Eles manipulam a energia, e mesmo para poder fazer milagres. Eu nunca tentei manipular nada nem ninguém. Eu sou demais, como dizer, eu vivi demais essa noção de absoluto para ser tomada além de um certo limite, e o limite é quando eu estou vivo, é isso que passa por mim que se alimenta, mas eu não tenho que ser alimentada comigo mesma. Eu não procuro nenhum alimento de qualquer ser humano, o que não significa que eu não esteja no relacionamento, mas que eu vejo através desse relacionamento. Além da diferença é essencial e, olhe para esses, o que eu chamo de esses gurus lixo, eles também incham mais e mais, você não viu. Eu sou o oposto, eu perco peso mais e mais. Riso coletivo. Finalmente eu não sei, é óbvio. Sim, mas é recente que você perde peso. Sim, é recente. Grande risada coletiva. Eu lembro a vocês que eu vivi a verdadeira libertação em 2012 como todo mundo, em março de 2012 e demorou 2, 3 anos para digerir isso, e depois que o processo começou, o processo acelerou, cresceu, por quê? Não, mas você está perdoado, não se preocupe. O riso coletivo. Obrigado Abba, obrigado Abba. Então não se deixe enganar por ninguém, você não precisa de ninguém, nem eu, nem o outro, há um momento em que você tem que ficar sozinho, isto é, sem imagem, sem sonho, sem nada. Eu não me perdi no Facebook, eu usei isso como um multiplicador de relés, isso é tudo. Uma vez que o site lá, o novo site estará totalmente funcional, mas eu não vou mais no Facebook, eu vou porque eu tenho um monte de mensagens do Messenger de pessoas que me pedem cuidados que eu nunca vi e que estou comprometido em fazê-las. Quando digo que estou comprometido, não é minha pessoa que está comprometida, não pode ser de outra forma. Eu não posso ajudar, não é para me valorizar, nem para me glorificar, e especialmente não para me enriquecer, já que foi proibido para mim, e eu entendi, não fui eu quem foi proibido para mim, Bidi gritou comigo, mas depois eu entendi, contanto que você esteja em uma troca seja o que for, você não pode lidar, porque você coloca através do relacionamento e da troca, já uma distância, foi o que eu expliquei por amar uns aos outros mas amar uns aos outros, porque se existe um e existe o outro, você ainda está na dualidade, inexorável, você está preso pela aparência e pela forma, mas o amor verdadeiro não é um amor projetado mesmo se você puder usá-lo, estando lúcido para alcançar todas as coisas, mas tudo é sempre o mesmo, o que você está alimentando. O que você está alimentando. Não há duas alternativas, ou você dá sua vida aos outros, ou você toma, não há outra possibilidade, e é assim que a vemos agora com maestria, agora no Advaita Vedanta com todos esses mestres que estão florescendo à direita e à esquerda, onde havia também aquele que pensava que Deus o Pai estava lá, nós também vimos isso ali, o sujeito lá.
Ele era Deus e havia a deusa ao lado. Sentaram-se em um assento de ouro, e então todas as pessoas tiveram que adorar, para ter sua foto na frente deles. Mas espere, mas você não percebe o ridículo? É como se eu lhe pedisse para colocar uma imagem minha em casa, mas você tem que estar doente. Você tem que estar realmente doente em todos os sentidos da palavra. Libertação, o que é chamado de liberação, só pode ser feito sozinho. Bem, você não precisa disso. Mesmo em Resurrection.live, você não precisa fazer vídeos, você apenas faz o áudio que é tudo. Sim, claro, é o que eu faço. Além disso, eu não coloco fotos, exceto quando há algo que diz respeito à pessoa. Por exemplo, se eu fizer algo osteovibral, é necessário que vemos os gestos de outros. Por outro lado, no Kiecanos, Satsang ou especialmente Aba, eles não têm que ver minha boca, que eu mostro assim esta manhã, fazendo um pequeno vídeo de 30 segundos divertido, mas no momento importante que não é engraçado. Lá você não precisa de fotos. E se dependesse de mim, bem, eu conectaria todos vocês ao vivo e eu nem sequer falaria. Ficamos uma hora em silêncio, juntos. Não há necessidade de palavras. Bem, isso seria bom. Mas as palavras, mesmo que seja a palavra, serão usadas para podar tudo ao redor da pessoa, todas as projeções, todas as bolhas no nível das diferentes auras que impedem a pessoa de ser em si. Então ainda é uma grande diferença. Você vê que todas as religiões, exceto o Islã, capturaram as imagens. Cristo na cruz, Maria que vem para salvar almas, mas é o que posso dizer-lhe que de onde eu estou não há quimeras, tanto quanto este mundo, e enquanto você não viu todas as quimeras, que é a reencarnação, o passado, o futuro, desde que você não tenha identificado, você não precisa vê-los todos, mas para saber concreta e concretamente que é um tubo, você não pode ser livre. Eu o que eu sou, se este corpo está lá ou se a consciência não está lá, não vai mudar nada, o que não significa que eu não sou superior, nem inferior nem um mestre, estou simplesmente além de toda experiência e de qualquer forma, mas é claro que ainda estou em uma forma, não sou enganado. É necessário que este corpo coma, é necessário que este corpo satisfaça o que há para satisfazer, obedeça às chamadas obrigações legais desta ilusão, mas eu não estou enganado. E é por isso que você fala sobre imagens que você vê que são fotos um pouco sombrias, etc. E é por isso que agora eu estava pensando sobre este céu que quebra, e de repente lá nesta imagem enorme você vê naves, você vê que é a maior imagem que já vimos, então seriam 4 faixas irradiando. Você vai me dizer que esta é talvez a única imagem que você vê? Porque o choque coletivo só pode ser percebido através da imagem e não, lá destruímos o sonho destruindo os arquétipos deste mundo, mas no nível como você diz do tempo zero coletivo, deve haver, tem uma imagem forte. A imagem forte não sou eu porque eu não tenho uma imagem, não são as pessoas que se encontram no braseiro do amor. Como fazemos mesmo se é útil? É um evento que é uma imagem, que é vista como se você aceita ou não para todos. Sim, mas há um arquétipo em um filme desta imagem. É em O Dia Mais Longo, o desembarque, de repente você vê todos os navios e de repente. Isso mesmo, é exatamente assim que vai acontecer. E eu sempre chorei vendo isso, porque você tem uma espécie de revelação no sublime que você vê. Mas o Salvador neste caso. Bem, é isso, não importa. São os aliados que são os salvadores. Sim, claro. Bem, somos nós seus salvadores neste caso. Sim, mas é o que descobrimos agora. Isto é o que estamos descobrindo agora e eles estão presos porque estão todos à nossa volta agora na Terra no sistema solar, e todos os universos estão presentes em nossa realidade e em imagem ao nosso redor, como em nós.
Assim, a imagem coletiva é importante, enquanto esta imagem coletiva assume a aparência de um holocausto nuclear, assume a aparência dos vulcões que estão despertando em toda parte, o chamado de Maria, ou as naves que aparecem simultaneamente em todos os lugares no céu, como será o caso, não faz diferença alguma. O importante é a noção do choque, isto é, a irrupção de uma imagem é certamente transitória. A aparência das naves, o chamado de Maria, as trombetas, Nibiru, mas que coletivamente rompe o sonho. Não há, mas nenhum grupo da Terra, mesmo que fôssemos milhões e dezenas de milhões, não poderia quebrar o sonho do outro. Deve ser uma imagem coletiva, mas a imagem coletiva não pode ser ligada ao arquétipo, porque você sabe muito bem que, mesmo se Cristo voltasse hoje, há milhões que lhe diriam ser Satanás, outros que lhe diriam que é Bluebell, e outros que lhe dirão que não se importam, porque não estão preocupados com Cristo. Como juntamos todos no mesmo momento coletivo, não acumulando, como nós fazemos isto, mesmo que seja importante, as pessoas que se descobrem, mas dando para ver a mesma imagem para todos, para despertar a consciência e registrá-las ao mesmo tempo. Não há outra possibilidade do que o que foi explicado em comprimento, amplamente e através de Sri Aurobindo no momento do choque da humanidade, e passada por uma imagem, não passa pela mídia ou pelo Facebook, passa por uma imagem comum ou por uma experiência comum. Lá eu te dou uma última vez, a outra solução é esperar até que todos sejam liberados, sozinhos, mesmo que demorem 3.000 anos. Bem, você pode esperar. Bem, isso não importa. 3.000 anos você sonha. Alvoroço. Mas não é isso que eu quero, eu gostaria que fosse em 3 horas, é por isso que estou planejando o pior. Porque? Riso coletivo e burburinho. Não, mas vamos ficar um pouco realistas. Não há uma maneira de empurrar o Hercobulus um pouco para que isso aconteça mais rápido. Mas foi o que fizemos lá, foi o que fizemos, terminamos o tempo e você vê, e, além disso, eu vi depois do final dos 40 dias, foi muito paciente por 40 dias para continuar sonhando com todos, mas o que aconteceu? Os 40 dias terminaram, não há mais anomalia primária, não existe nada, tudo está pronto, você vê isso mesmo no nível entrópico da Terra, primeiro vulcões, terremotos. Mas não é isso, não era o que eu queria dizer, porque desde que você precisa de uma imagem e você desce Hercobulus para vê-la. Bem, a imagem está chegando, ou a Nibiru ou a imagem está lá, também é inútil. Lembre-se, eu te disse que Nibiru ficará visível por 7 dias, 7 noites. De Nibiru já faz 2 meses que a vemos agora, mas ela não abriu as asas, tá bom? Mas ela vai implantá-los quando essas, de asas. Bem, você só tem que ajudá-lo. Você tem que atirar nele suas asas. Espere, eu fui para Nibiru, passei várias horas nele, não deu certo, mas me fez derreter, não sei quantos quilos instantaneamente. Isso é bom. Ah, isso é bom para tratamentos de emagrecimento. Riso coletivo. Assim, eu posso te vender dieta instantânea. Eu te levo em Nibiru. Riso coletivo. Você vende a foto Nibiru e então essa é a história. Bem, eu vou lá. Não, mas a única maneira de romper o sonho neste nível, já que somos a culminação do sonho, é realmente dar uma imagem comum e uma imagem comum que ninguém pode refutar dizendo que é, eu não me importo se você é um muçulmano, se você é um cristão, nós vamos dizer que Al-Mahdi está aqui, os muçulmanos vão estar assim, mas não haverá nada mais, não é uma foto que pode ser aceita, a única imagem que é aceita, bem já os vulcões que você vê muito bem, estamos em um processo agora científico de extinção global da humanidade que está registrado e que já está em andamento há muitos anos, mas você acha que isso parou os humanos? Você vê até mesmo os humanos que eles veem um OVNI, eles abaixam a cabeça para não vê-lo.
Bem sim. Alvoroço. Então essa não é a solução. Nem a solução nem que eles apareçam, porque mesmo se houvesse todas as naves, como eu tenho visto há mais de 15 anos, todas as naves que aparecem ao mesmo tempo ao redor da Terra, ainda que nós não vejamos mais o céu, ainda terá alguns que encontrariam um meio para ir trabalhar e não olhar no ar. Alvoroço. Assim, a única imagem ou a única frequência que vamos dizer se não é uma imagem, o chamado de Maria ou as trombetas, ou Nibiru, sem que não haja surpresa, se é assim que você diz, e é por isso que agora o número de liberados entre aspas é mais do que suficiente, nós não temos que convencer, mesmo se nós sempre reabsorvermos e houver cada vez mais quem acorda, agora é necessário permanecer no silêncio e na facilidade, isto é, não mais interagir em qualquer sonho e permanecer nesse estado de amor sem objeto e forma, que é o mais fácil, mas para isto não é necessário que exista alguma imagem, pois não é necessário que exista algum sonho, não precisa de mais ação, no sentido em que foi conduzido durante os 40 dias. E o que ela está esperando para que Maria faça seu chamado? Mas Maria não pode fazer o chamado até que todos estejam prontos, mas não individualmente. O mesmo, o chamado entre aspas de Maria, que novamente foi dito, pode ser o chamado de Maria, ou as trombetas ou as naves, a guerra nuclear ou Nibiru. Vendo que eu percebo para mim, a coisa mais certa é obviamente Nibiru, isto é, quando está no zênite, você verá uma bola acima da sua cabeça, com as asas abertas, então com a radiação, que não vai gostar, de você dizer que é estranho que cheira queimado, mas realmente cheira queimado, não é só a radiação solar, é a radiação galáctica, que eu quero lembrá-lo da radiação gama. Raios gama são muito, muito ruins com a carne. Sim, mas então por que ele não vem Nibiru? Mas ele chegou, ele não está implantado. Então, por que não se desdobra? Bem, eu penso mais, eu repito, tudo isto é um ritmo que é tocado, é uma orquestra tocando, um pouco de fanfarra tocando em todos os sentidos, e há um evento que pode ser amplificado, não mais rompendo os arquétipos como foi feito, mas permanecendo nesse estado de êxtase permanente, onde não há mais necessidade de visão, apoio ou corpo para aqueles que têm esta oportunidade ou esta chance, porque que todo mundo não vai acabar em um samadhi como Mananda Mohi, para não se mover por anos mais mas simplesmente não podemos esperar, porque se você criar a espera, dizendo a si mesmo é quando você adia tudo, então só podemos acolher, não há melhor postura, e essa noção de acolhida e sacrifício que voltamos a falar ontem com o Baba, é sempre a mesma coisa, o bem-vindo significa acolher, isto é, comer se preferir este termo, ou ver eu vejo você, você me vê, eu sou você, você é eu, como passei 2 meses para demonstrá-lo e fazê-lo viver para as pessoas nele, porque assim que eles viveram eles entenderam, mas mais uma vez o evento nos surpreenderá a todos, porque não há ninguém nesta terra nem Abba nem Maria e muito menos os arquétipos que podem desencadear, e que, foi explicado, é a inteligência da luz, apenas, desde dezembro que Nibiru está à frente do Sol, vemos mais e mais, mas ainda, não vi as asas. Mas a verdadeira passagem de Nibiru é o desdobramento das asas, depois Isis, então o chamado de Maria, já que Isis é Maria, então tudo acontecerá ao mesmo tempo. Agora tome cuidado para não expressar impaciência ou paciência, porque quando você está impaciente ou mesmo com paciência, você se coloca no tempo, na linearidade do tempo, e nós sabemos muito bem, para aqueles que viveu, que o tempo não tem sentido, esse espaço não tem importância, quando se está na verdade. Então fique o mais frequentemente possível na verdade, na nudez e não na consciência. Muito bom, há quem o viveu, há quem não viveu.
a consciência, a supraconsciência, a inconsciência, o sono, o sonho, a turíria, a consciência nua que é o resultado de todas as consciências, mas sempre foi dito que por trás disto havia o quê? Havia o amor nu, que não depende de nenhuma forma, que é o único amor verdadeiro que não pode passar, e eu nem sequer falo aqui deste amor que depende de qualquer relacionamento, mesmo com Cristo, e Deus sabe que há alguns que se fundiram com Cristo, eles suportaram os estigmas, e os estigmas são reais nesta ilusão, mas um estigmatizado, seja qual for ou até mesmo o maior deles, conseguiu mudar alguma coisa nesta terra? Nada, 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 em nada. Então é claro que eles estão agora a rezar como é Padre Pio, São Francisco, finalmente, mais, Marty Robin, finalmente, todas as principais marcas da Terra, mas fazendo que você segure a ilusão de acreditar que há algo fora de você que irá curar você, que irá ajudá-lo. Quando eu venho, eu nunca digo para as pessoas: sou eu quem te curei. Eu só ofereço a você o que você é, isto é, o amor. Não há ainda mais revestimento, não há ainda mais decoração, não há ainda mais descrição. Dificilmente posso encontrar ou implementar algo mais direto, mas mais uma vez só podemos, não espero que, porque também não significa nada, não esperar ou ser impaciente, mas simplesmente permanecer cada vez mais neste silêncio, nesta tranquilidade, nesta evidência que doravante não precisa mais de qualquer imagem ou sonho. Então é claro que ainda pode ser um sonho para romper, mas o nosso, não o coletivo. Os arquétipos estão indo embora, deixando apenas os hábitos que foram reiterados ontem pelo Abba, que também é o hábito executar com Maria, com Buda, com quem quiser, usado para projetar uma relação exterior. Além disso, tudo isto é feito quando você tem um problema que não pode resolver. Vamos ver um terapeuta, um médico ou alguém que vai nos ajudar. Se nós não sabemos reparar um carro, melhor ir ver um mecânico. Estamos de acordo, mas o que estamos falando não é sobre nada que tem que ver com reparo. Uma restauração é uma redefinição total, e há mais disco rígido e mais para imprimir qualquer coisa. Então, a partir daquele momento, o que você quer fazer, exceto permanecer na quietude o máximo possível, mas especialmente não jogando glamour? Olhe para mim. Eu sou livre, eu subi ou eu sou um mestre. Quando você chegar lá, você está preso, você é a armadilha de si mesmo. Não é à toa que tivemos tantas lições sobre paz, humildade, a simplicidade. Isto não é porque as portas foram abertas e os véus foram rasgados e temos acesso a outras coisas e, em particular, os seus arquétipos ou outros sonhos que deve ser enganado, que antecedem a consciência e, além disso, existe uma consciência, de modo que você acha que você é uma pessoa que vai melhorar alguma coisa ou corrigir alguma coisa. Mais do que nunca, você não terá saída, é muito simples. Então, naturalmente, havia anomalias que têm sido associados à resolução da anomalia primária. Nós conversamos sobre isso o suficiente. A lesão do sagrado feminino, todos os elementos que têm sido experimentados e desenvolvidos, é isso que eles estão rompendo. Ele rompeu todos os espelhos. Por isso, neste momento, não há mais nada ou qualquer coisa para encontrar a consciência que sempre esteve lá. Bem, não jogar o jogo da consciência, isso não significa terminando sua vida ou por fim nisso que está presente. O que significa realmente é absorvê-lo, digeri-lo, chame de braseiro do amor. Se você quiser, isto é reabsorvido. É o que fazemos uns aos outros e, seja em Royce, mesmo que seja dito por algo em você. A questão de saber se é verdadeira ou falsa, ou se é real ou ilusória não significa nada, porque se você está totalmente imerso no momento, você está no momento, então isto acontece. Então a partir de quando lhe foi dito em queimar em Royce, porque há um jugo do medo, você tinha que ver, foi feito sozinho. Você não precisa fazer em um canto, ajoelhado, rezar ou colocar, eu não sei o que fazer, foi feito no momento. Absolutamente.
E exatamente a mesma coisa quando falamos de cuidados na ultratemporalidade. Alguém me pede um carinho. Até agora eu pensei que eu poderia programá-lo para este tempo neste dia no passado ou no futuro e ele funciona. Mas não simplesmente o que eu tê-lo feito. É o que eu disse ontem. Há pessoas, agora água, eles pensam, mas eles não pensam. Jean-Luc Caillon, não damos a mínima. Jean-Luc Caillon, eles colocaram aba em seu pulso. O pulso está curado. Aqueles que eles têm tudo, isto vai além do tempo. Por isso não é mais necessário de ir simplesmente dizendo que tal solicitação é reservado. Eu não posso mesmo dizer, mesmo que eu disser isso vai ser feito em 23 horas. Ou eu digo para a pessoa estar ciente quando isso acontecer, mas é feito no momento em que é feito o pedido, e não sou eu quem decide de dizer sim ou dizer não, porque eu sempre digo sim, e não sou eu quem decide, é o que Cristo disse. Quem me tocou? Quando a mulher é curada de suas anomalias. É hora. Eu toco. Não, não. Você me tocou. E Jean-Luc, quando enviamos o amor para uma árvore para nos curar, estamos no sonho. Sim, completamente. Completamente, mas podemos continuar fazendo isso se. Sim, mas só se você souber. Não. Não. A partir do momento em que você percebeu que você era anterior à consciência, porque ela é realmente vivida na própria consciência, isso mostra que a consciência é um sonho e um peso, nesse momento, e não há mais problema algum. Mas você não precisa projetar esse amor, já que você é tanto a árvore. Lembre-se, a matriz de Cristo não é apenas o coração, a vibração, o fogo do coração, foi respondida ontem, é também o pensamento, e o pensamento é muito mais rápido que a vibração, o pensamento é muito mais rápido que a energia. Oh sim, então como nós temos aqui. Bem, é isso. Então a árvore também está em você. Então, assim que você não colocar qualquer distância, isso significa dizer que você não usa uma projeção de amor. Obviamente que é eficaz, podemos ver quando amamos alguém, podemos curá-lo, mas, continua a ser uma projeção. É o movimento oposto de reabsorver, de comer o outro em si. É um ato real, não é uma ideia. Hoje, o pensamento é seguido pela ação, porque é o princípio da matriz de Cristo, foi explicado em extensão, longamente. Então a partir desse momento, você não tem necessidade de projetar o amor, apenas veja que a árvore está em você, como um arcanjo está em você, como Cristo está em você, como Maria está em você, como todo o universo está em você. Sim, mas você também pode ir para a árvore. Sim, claro. E segure-o em seus braços, é isso. Sim, 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 sim. Exceto quando há vespas, mas finalmente. Agora eu diria até mesmo que você usa um relógio, que você usa a energia, que você usa a vibração. Se o pensamento é coerente antes, tudo será efetivo. Ok. Mas seu pensamento deve estar em ordem, isto é, que o pensamento livre não é um pensamento que traz de volta a si mesmo. Então, assim que há uma questão, é que você traz de volta para, em todos os atos da vida. Chegou a hora, é hora de parar, à mesa. Jean-Luc Caillon, blog Les Transformations, 1º de julho de 2018. Tradução do francês. Francisca dos Reis.